Vamos lá, falar de operação do INSS. Em primeiro lugar, Mari, essa operação hoje, ela talvez tenha atingido entre todos os atingidos desde o início da operação, o homem mais poderoso até agora. O senador Everton Rocha, ele tem muitas conexões aqui em Brasília, é um dos principais homens de confiança do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, é vice-líder do governo no Senado, faz a ponte do Planalto com o Congresso há muito tempo. Como você destacou na abertura do programa, é relator de matérias importantes, entre elas as mudanças na lei do impeachment, a indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, ao Supremo Tribunal Federal, só para citar duas, mas o nome dele, há muito tempo, nos bastidores, aparecia como o principal nome suspeito no Senado de possível envolvimento com esses desvios. Por quê? Porque o Everton Rocha tem ligação com vários dos investigados. Vários nomes que aparecem, como o chamado careca do INSS, né? Operadores que participavam e tinham relação com assessores ou ex-assessores do senador, né? E a que tem poderes dentro de um gabinete sempre é uma pessoa de extrema confiança do parlamentar, né? Do político. Então, por isso se falava muito no nome de Everton Rocha. Como eu destaquei na atualidade, não é à toa que a decisão, ou melhor, que a operação ocorreu hoje, um dia após o encerramento dos trabalhos no Legislativo. Se a operação contra o Everton Rocha, que poderia ter acontecido há mais tempo, tivesse ocorrido durante os trabalhos do Legislativo ao longo do ano, poderia atrapalhar muito o andamento de algumas matérias, inclusive de interesse do governo, justamente por essa influência que ele tem no Senado. O senador há pouco publicou a nota, disse que recebeu com surpresa, né, essa operação, disse que não tem envolvimento com nenhuma irregularidade, mas é farto o material que já foi divulgado até agora, né, não oficialmente, mas em reportagens jornalísticas, em vazamentos feitos durante a CPI do INSS, e agora a gente tem que ver, não foi divulgada ainda, né, a decisão do ministro André Mendonça que autorizou a operação, e a Polícia Federal, neste relatório inicial, mostrou já contra o senador Everton Rocha. Bom, segundo ponto que a gente precisa destacar, como dizia o Weiner, o fato de o número 2 do Ministério da Previdência, o secretário executivo, Gaúcho Adroaldo Portal, ter hoje sido um dos alvos da operação, ele está em prisão domiciliar, é muito grave, porque mostra esta continuidade e, na minha opinião, coloca em xeque a permanência do ministro Volney Queiroz à frente do Ministério da Previdência. E isso vai ter que ser repensado pelo presidente Lula. Primeiro, quando o Carlos Lupe deixou o ministério, não se poderia ter colocado o braço direito dele, à época secretário executivo, Volney Queiroz, no lugar, porque já tinha suspeitas muito claras de envolvimento de agentes públicos no atual governo neste desvio. E depois, a escolha de Adroaldo Portal, que já era secretário de Regime Geral da Previdência, já estava na cúpula do Ministério, para o número 2, se havia alguma suspeita, e se isso está aparecendo agora, é evidente que dentro do Ministério já se sabia de alguma coisa, houve ou conivência ou pelo menos um descuido muito grave, né? Então isso vai ter que ser avaliado, não tenho nenhuma informação até agora se o Planalto está disposto mesmo a avaliar uma mudança no comando do Ministério, mas é grave o fato do braço direito do atual ministro ter sido preso hoje nessa operação. Não sei se vocês concordam, mas as coisas estão completamente ligadas, né? Claro, totalmente. E além de ser o braço direito do Lupe, pertence ao mesmo partido, né, Chu, o Volney? Exato, ambos do PDT, o Adroaldo Portal, que é um servidor de confiança que está há mais de 20 anos aqui em Brasília, também ligado ao PDT, sempre em cargos de confiança do partido, né? Isso mostra que, de fato, durante a gestão, o esquema estava espalhado por várias áreas do Ministério e também do INSS, né, onde é evidente o então ministro Carlos Lupe tinha o comando e o controle de quem indicava lá. A Mari pediu para eu fazer um resumo, eu vou trazer rapidamente aqui, Mari, o que nós já tivemos até agora de cumprimento de mandados confirmados, né, pela Polícia Federal. São 16 ao todo, mas até agora, além do secretário executivo, que nós citamos, em prisão domiciliar e exonerado do cargo, tá afastado do cargo, melhor dizendo. Temos o filho do careca do INSS, do lobista conhecido como careca do INSS, Romeu Carvalho Antunes, o filho dele que foi preso hoje, e também o filho de
André Fidelis, que era diretor de benefícios do INSS, é um dos principais investigados por facilitar o esquema dentro do Instituto. O filho dele, Eric Fidelis, também foi preso hoje pela Polícia Federal. Chu, tu disseste bem, né? Ainda não foi divulgada a íntegra da decisão do ministro do Supremo, então a gente não tem um detalhamento sobre a participação real de cada uma dessas pessoas no esquema, né? A gente não sabe, por exemplo, o que o senador, o Everton, tinha de na prática, qual era a participação dele no esquema, nem do número 2 da Previdência, que é o Gaúcho Adroaldo, né? Exato. Em outras fases da operação, quando pessoas que tinham cargos importantes no INSS, a gente pode citar o ex-presidente Stefanuto, ou também dentro do Ministério, cargos de direção, o trabalho era de facilitar, de fazer vista grossa para o esquema continuar. O Stefanuto até recebia uma mesada, né? Ele ganhava um dinheiro para facilitar que continuasse tendo esses descontos. Exato, e é evidente que todos que participavam ganhavam alguma coisa, né? Não era por solidariedade aos amigos. Então, certamente era por receber alguma vantagem indevida, né? Como se diz. Mas não está claro ainda, Mari, porque a decisão não foi divulgada, o que eles recebiam ou de que forma eles operavam, né? Se somente a influência política era utilizada para facilitar contratos, enfim, ou se eles tinham uma participação mais ativa. Isso ainda precisa ser esclarecido. Mas a consequência política de o Everton Rocha ser alvo hoje, ela vai ser muito importante da gente observar daqui para frente, porque, como eu disse, vice-líder do governo, né, uma ligação com o Planalto muito estreita, uma ligação ainda mais íntima com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que certamente não está nada feliz com o avanço dessa operação, e que nos bastidores, como a gente tem mostrado aqui, está muito incomodado com o trabalho da Polícia Federal, que mira INSS, que mira o escândalo do Banco Master, que está investigando também ligações do PCC com fraude de combustíveis e com empresários que, no fundo, têm influência dentro do Congresso. Não estamos falando de uma organização criminosa, como se pensa, que só lida com drogas, né, que está lá isolada, mas tem conexões políticas também. Então tem um incômodo do presidente do Senado e de outras lideranças do Congresso com esses avanços da Polícia Federal, e agora o fato de chegar em um senador poderoso como o Everton Rocha certamente vai ter muitas consequências políticas. País triste esse nosso, né? Porque essa frase do Chu agora, de que o presidente do Senado está insatisfeito com a Polícia Federal porque está realizando seu trabalho, porque está fazendo investigações, quer dizer que país é esse, né, gente? Isso é alucinante. Pois é. A gente naturalizar essa análise. Claro que não é uma crítica a ti, né, Chu? Mas assim, ao estado de coisas ao qual que a gente chegou. Aliás, eu acho muito importante a gente frisar que a Polícia Federal está mirando pessoas ligadas ao presidente. Eu ia dizer isso. Acho que esse é um dado relevante, Mari, que é o nível hierárquico que essas prisões alcançam, né? Então, quando a gente está falando de uma investigação que chega a dirigentes, familiares de dirigentes, operadores internos ali. A gente não está falando de uma fraude pontual, né, Gabriel? Claro. De um assessorzinho qualquer metendo a mão no cofre público. Não, é a captura do Estado por uma quadrilha de batedor de carteira. Isso. É isso, né? Não são desvios no rodapé do sistema. Acho importante a gente sempre sublinhar isso, Mari, que é o que tu estava dizendo. Desculpa se eu te interrompi. Não, pode tocar ficha na sua análise. É um sistema desenhado para desviar, né? Isso. Então, quando quadros, o que eu quero dizer, Gabriel, muito próximos do centro administrativo, né, Chu, do governo, são presos, aquele discurso também clássico, né, da herança maldita começa a perder força. Totalmente. A investigação começa a testar uma coisa um pouco mais profunda, que é a capacidade real do governo atual de cortar na própria carne, né? E esse caso, eu acho que a gente nunca pode esquecer que ele tem uma camada moral que é muito poderosa e triste, Mari, que não é o roubo assim, a cofres abstratos, né? É um dinheiro que sai de lista, roubar, né? Gente que depende daquele dinheiro para comer, para pagar aluguel, né? Para comprar remédio. Uhum. Então é uma coisa muito violenta, triste, que a gente vê que está entranhada na alta cúpula de quem deveria proteger esse sistema. Lembrar, né? Que o esquema desviou 6 Olha só.
bilhões de reais entre 2019 e 2024. 6 bilhões de reais de aposentados e pensionistas do INSS que tinham descontos indevidos, não autorizados, todos os meses. Algumas associações, inclusive, nem existem, né? Pois então. São associações fantasmas. E quem está devolvendo Muitas de dinheiro... fachada. Quem está devolvendo dinheiro para essas pessoas é quem? Quem? Nós. Nossa. Barbaridade. Exatamente. O governo está pagando ainda mais com crédito extraordinário, né? Se endividando mais para pagar e diz que vai buscar de quem fraudou, mas é claro que essas pessoas que passaram anos levando dinheiro dos aposentados, elas já acharam um jeito de tirar esse dinheiro do radar e vai ser muito difícil recuperar essas cifras, né? Tem bloqueio de bens, tem bloqueio de recursos em contas, enfim, até já ultrapassam mais de 1 bilhão, né, os bloqueios, mas levar esse dinheiro para o cofre público não é tão simples. Isso vai levar muito tempo e dificilmente vai ser recuperado. E o que, só para colocar mais um tema em debate, o que chama atenção também, né, Mari, Weiner, PG, é que esse esquema que aumentou muito no atual governo, isso a Polícia Federal está mostrando, a Controladoria Geral da União está mostrando, a CPI do INSS está trazendo dados e exibindo. Esse esquema ele começou pelo menos no passado, pode até ter começado Desculpa, antes. falhou ali, Chu. Começou pelo menos... No governo passado, governo Bolsonaro. E pode ter começado inclusive antes, porque tem indícios no governo Temer já de desvios. Isso. No governo Bolsonaro, um dos principais responsáveis, segundo a Polícia Federal, está usando tornozeleira eletrônica, foi alvo de outra fase de operação, é o ex-ministro José Carlos Oliveira. Né? Foi presidente do INSS, foi ministro após a saída do ministro gaúcho Onyx Lorenzoni e é apontado como um dos responsáveis por colocar várias dessas entidades de fachada para dentro do sistema e receber dinheiro por isso, né? Então o que acontece? As pessoas muitas vezes, a culpa é de um governo, a culpa é do outro. O mais triste é que é estrutural, não é um governo ou outro, né? É estrutural e houve uma preocupação durante a transição de governo de 2022, final de 2022 para 2023, de envolvidos na fraude circularem para continuar no governo, para perpetuar esse esquema, né, que estava começando a se estruturar muito bem ali em 2021, 2022, para bombar, né, como a gente diz, para explodir em termos de descontos e de desvios a partir de 2023. E acho só que o envolvimento do Weverton nisso tudo é muito simbólico disso que tu tá falando, Chu, porque ele é eleito em 2018 pelo PDT, fazendo campanha para Ciro Gomes presidente. Aí quem vence aquela eleição é Jair Bolsonaro, ele é muito daquela teoria do se há governo, sou a favor. Aí vem depois o presidente Lula, também faz parte do governo, quer dizer, é completamente intergovernos e interpartidário esse esquema, né? Não dá pra gente acusar nenhuma legenda de nada sozinha. Embora, claro, o que o Chu falou seja importante, né, Gabriel? Não tô contradizendo claro. De forma alguma, mas sim. Estourou. Acho que embora tenha indícios de que no governo Temer tenha começado, acho que se abre a porteira, né, no governo Bolsonaro, me corrija se eu estiver errado, Chu. E se intensifica no governo Lula. Exatamente, vira método no governo Lula, né? E inegavelmente vira método no governo Lula. Perfeito. A gente está vendo agora mais gente relacionada à cúpula administrativa ali sendo presa no atual governo. Cujo ministro era o presidente nacional do partido do senador, exato, que foi investigado. E aí, de novo, erra o presidente ao tirar Carlos Lupe do Ministério da Previdência e botar uma pessoa que é número 2, né? Que é do mesmo grupo político, que é próximo, ou seja, tu perpetua as mesmas pessoas sempre no poder, o mesmo esquema no poder. São 10 horas... É o problema do loteamento de cargos, né, Mari? Exatamente. O PDT faz parte do governo, ganhou um ministério. Bom, a gente não pode mexer porque é do partido. O ministério não é do partido, o ministério é do governo, o ministério é da população, né? Enfim, mas esse é o acordo que é feito. Sai um, entra outro do mesmo grupo político e as coisas se perpetuam. Bom, hoje nem deu tempo de falar de projeto de lei da dosimetria, que passou ontem no Senado. Vamos encomendar para amanhã, pode ser, Chu? Combinado, valeu. Obrigada, Matheus Chu, que segue acompanhando tudo e daqui a pouco a gente vai ter mais desdobramentos, porque quando vier a decisão do ministro do Supremo que autorizou o cumprimento desses mandados, a gente vai saber no detalhe a participação de cada um desses agentes na operação. Isso aí.